Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o último filósofo do dia, né, dessas atividades, que é o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu na Suíça e ele vai viver entre 1712 e 1778, né, já é um filósofo aí que está transitando para o século XVIII, né. Ele vive aí, se a Revolução Francesa ocorre em 1779, ele vive aí até um ano antes. Então, ele vai pegar o fervo da burguesia, né? Então, assim, o Rousseau também é um pensador que a gente vai voltar nele quando a gente for entender o Marx. Ele vai influenciar muito Karl Marx, né? A gente vai entender ele mais pra frente. Ele também é um pensador contratualista, só que o pensamento dele é um pouco diferente do Thomas Hobbes, e a gente vai tentar entender isso. Bom, segundo o Jean-Jacques Rousseau, ele vai pensar bem diferente do que pensa o Hobbes em termos dos homens, né? O Hobbes é um cara que ele vai dizer que o homem é ruim. O Rousseau não. O Rousseau vai dizer que lá no seu estado de natureza, quando os homens gozavam da sua plena liberdade, tinham direito ao usufruir da natureza, da sua liberdade, no estado de natureza, os homens viviam em plena harmonia. A frase que vai lembrar o Rousseau, diferente do Hobbes, a frase do Rousseau o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Então, segundo o Rousseau, os homens estão lá, tipo, na Gozolândia, vivendo de boa, tranquilão, até que surge um fator histórico, e é aí que o Marx vai concordar com o Rousseau, que surge algo diferente, que muda os rumos da história, que é o seguinte: o Rousseau acredita que a partir do momento que surge a propriedade privada, ele vai dizer que começa a existir desigualdade na sociedade. E para ele, é a propriedade privada que funda a sociedade. Ou seja, a sociedade, por isso que ele vai dizer, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Segundo Rousseau, a sociedade ela é fundada a partir da propriedade privada, ou seja, ela está pautada na desigualdade social. E o que seria a propriedade privada? O Rousseau vai dizer o seguinte: olha, lá no seu estado de natureza, os homens eles não dominavam totalmente a natureza, então comer era difícil. Tudo que eles tiravam da natureza era para o teu sustento de uma forma bastante difícil, né? Pensar que nós éramos seres frágeis, perto de grandes animais ferozes e, inclusive, fora as questões dos próprias questões da natureza mesmo, né? Chuva, a gente tinha controle sobre o que vai fazer em época de seca, de chuva, enfim, a gente não dominava a natureza. Então, tudo que os homens tiravam da natureza era dividido de igual forma entre toda a comunidade, porque comer era difícil e a comunidade precisava sobreviver. A sobrevivência era uma força da comunidade. O que vai acontecer? O Rousseau acredita que conforme o homem vai dominando a natureza, ele vai também evoluindo as suas técnicas. Por exemplo, ele lá mexendo na natureza, ele vai observar que de repente, se ele parar de cavar com a mão e criar um machado, vai ser mais fácil e ele consegue produzir mais em menos tempo. Ele vai criar então o arado, né, o fogo, a roda. Todos esses artefatos que vêm a ver com a dominação do homem sobre a natureza vão permitir com que ele trabalhe menos e produza mais. Ou seja, em mesmo tempo que ele trabalhava antes, ele vai perceber que ele consegue produzir o suficiente para comer, para dividir e para ter uma sobra. Essa sobra, tanto Rousseau quanto Marx vai chamar de excedente de produção. É aquilo que sobra. E essa sobra, gente, vai ser tipo um babado. Por quê? Porque naquela época a comida era difícil e também era difícil o contato com outras comunidades. Então, essa sobra vai ser uma importante moeda de troca. Você vai trocar por aliança com outras aldeias, você vai estocar para comer no frio, enfim, você começa, essa sobra passa a ser algo importante. E o Rousseau vai dizer que a partir do momento em que essa sobra começa a se despontar como algo importante, as pessoas vão começar a cobiçar essa sobra. E alguém, sei lá, o mais velho, o mais poderoso, vai dizer, olha, deixa que dessa sobra cuido eu. A partir do momento em que tudo que existe na aldeia deixa de ser dividido igualmente, e que alguém chega e fala, essa sobra é minha, eu controlo para onde ela vai, esse alguém passa a ter o poder a mais na aldeia, no clã, é a partir desse momento que surge a propriedade privada e começa a gerar desigualdade social. Como assim?
entre quem domina aquela sobra, que é uma importante moeda de troca, entre quem domina a divisão dos alimentos, domina aquela relação, e quem não domina. Pode ser entre os mais velhos, os mais novos, entre os homens e as mulheres, e essas relações vão se expandindo durante a história e modificando. Então, a desigualdade social surge com a sociedade, para o Rousseau. E aí o Rousseau vai pensar, né, que a desigualdade social não é legal para os homens sofrem com a desigualdade social. E o Rousseau vai dizer que os homens, percebendo que a desigualdade social não é bacana e que ela preza muito mais pela vontade individual, é que o Rousseau vai falar que os homens, cansados de viver sobre a desigualdade e sobre o individualismo que impera ali na sociedade, que ele vai chamar de sociedade, que é pautada pela propriedade privada, os homens vão fazer também um contrato social, no qual eles abrem mão dos seus interesses e vontades individuais, pautados na desigualdade, para a vontade geral, que é uma vontade pública, política. É por isso que quando os homens fazem esse contrato social, abrindo mão da sua individualidade, da sua liberdade individual para a vontade geral, eles vão fundar o que o Rousseau vai chamar de sociedade política. E essa sociedade política, para ele, é onde impera a igualdade, a vontade geral. E o que viria a ser? Como que ele garantiria essa sociedade política? O Rousseau vai ser um cara que pela primeira vez vai falar de novo no que a gente vai chamar de democracia. E ele vai propor um tipo de democracia, que é a democracia direta. Aquela das praças, sabe? Que as pessoas vão para as praças, decidirem. Que hoje a gente, por exemplo, quem vota, sei lá, né, em alguma coisa, e todo mundo levanta a mão ali naquele mesmo momento. Isso é uma democracia direta. Uma assembleia é uma democracia direta, por exemplo. Uma assembleia de sala, uma votação na sala de aula, por exemplo, é uma democracia direta. O Rousseau vai dizer que essa é a forma que garantiria a democracia e a vontade de todos na sociedade política. Quer ver? O Rousseau vai dizer também, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o John Locke, que ele vai pensar num outro tipo de democracia, mas o Rousseau vai dizer, por exemplo, né, um plebiscito popular. Quem é a favor ou não do desarmamento? As pessoas vão lá direto e votam nas urnas o que elas pensam. Isso é uma democracia direta, né? Então, assim, pensando no Rousseau, o que eu gostaria que vocês pensassem é mais ou menos a tarefa que eu pedi no outro vídeo, né? Como que o pensamento do Rousseau veria uma saída, uma saída não, né? Porque, na verdade, a gente não tem controle sobre o vírus que está aí. Mas como que ele veria um possível diálogo com a população, com a sociedade, a partir desse pensamento dele. Tentar pensar como que o Rousseau pensaria em soluções dentro da linha de pensamento dele para o momento atual que nós estamos vivendo, tá bom? Pode ser um texto aí de, sei lá, umas 10 linhas, né? Uma resposta de uma questão, tá bom? Beijo, gente. Saudade de vocês aí. Ixi.